Olá. Olá. Pelo menos três pessoas aqui estão cochilando na sala. Acho que nos todos um pouco exercitar. Vamos se levantar, por favor. Levante-se para a gente dar uma esticadela. Levante-se para esticar um pouco os músculos. Respirem profundamente. Respiração profunda. Okay. Foi um dia bastante puxado, né? Don Thompson, meu nome. Como todo mundo devia iniciar sendo a instituição, a família, não especialmente pela hospitalidade. Não só é importante ver essa coleção interessante, mas a primeira visita para nós no Brasil é muito importante para nós também, um país lindo. E estamos aqui uma semana e queremos voltar de novo ao Brasil. Queria agradecer também pela oportunidade nos últimos 2 dias de aprender muito a respeito da história maravilhosa, mais em profundidade da arte brasileira. Algo que espero me dedicar mais e aprender mais de agora em diante sobre esse assunto. Aqui, meu assunto diz respeito à arte contemporânea. A partir dos anos 70, especificamente no contexto do mercado de artes, e sobre o mercado de Nova York e Londres, porque eu estou falando sobre arte que é vendida em leilões, por exemplo, a partir de $5 milhões e acima. Então, o que é realmente interessante se refletirmos sobre isso. O que eu vou falar sobre essa imagem que apresenta no meu slide aqui, de introdução, está nesse contexto, ou seja, 2,5 metros o tamanho. 2 semanas atrás, mais ou menos, Jeff Koons Show. Vocês conhecem Jeff Koons, Nova York? 2,5 metros o tamanho, de alumínio a obra. Uma réplica de uma criança de 2 anos de idade fazendo Play-Doh, a massinha, brincando com a massinha. Como uma argilazinha, né? O filho dele fez isso. E já ficou replicou. Saiu da fábrica 2 meses atrás. E foi para venda em Nova York por $35 milhões. Isso mostra para vocês algo a respeito do mercado. Como é que é o movimento aqui? Avanço. Vamos lá. Os subtextos dos 2 livros que eu escrevi referem-se à economia da arte contemporânea. Eu sou um economista, não sou um crítico de arte. E o meu julgamento não é em cima da arte, não. Eu estou na parte da economia. Alguns anos atrás eu estive em Londres por um ano. Eu tive a oportunidade de passar um certo tempo lá com os marchands, os colecionadores, os leilões, os leiloeiros. E eu tinha essas 2 perguntas do ponto de vista da economia em mente. Por que alguns artistas chegam ao topo do mercado enquanto que outros não? Para cada artista que chega lá, milhares de outros não conseguem fazê-lo. Bem, continuando com aqueles questionamentos comentados anteriormente, aceita-se como uma relação nos Estados Unidos que cada 200 artistas que vão para um marchand, um é aceite, que querem ter o apoio do marchand, não é aceito. Para cada 10 novos artistas que são apoiados com o marchand, 4 caem fora depois da primeira exibição. 4 terão carreiras que valerão de 4 a 10 anos. E 1 entre 10 chegará ao sucesso, ao êxito. Em estatísticas, números terríveis se você for um artista, mas é a realidade para eles.
Então, porque os artistas chegam alguns ao topo, como Christie Sotheby em Londres, nesses grandes leilões, outros não chegam lá. Um questionamento importante, porque o tubarão que foi pago na Austrália, que foi colocado no formol, foi vendido por $2 milhões, pergunta-se. Aqui temos 2 livros. O primeiro está em português, foi traduzido, o segundo não. Que uma edição de 2008 e outro em maio desse ano. Então já creio e espero que seja traduzido em português também, bem recente. O primeiro deles vê o mercado de arte. Não a arte como um todo, mas o mercado. Em termos do brand, o valor da marca, de estabelecer-se uma marca. Falarei sobre isso já mais detalhes. O segundo é o que chamamos backstory, a história por trás, de bastidores. O Sean vai contar a história, a Leiloeira vai contar a história, e a história é tão simplesmente importante que está por trás da arte do que a arte em si. Então reflitam sobre isso. Você vai para amigos, se dirige a amigos, a uma sala, uma casa de um colecionador, e eu quero mostrar para você essa obra de arte que eu comprei. Você passa segundos olhando para aquela obra de arte, 30 minutos, ele conta a história por trás daquela arte. Se você for para Sotheby, na última semana em Nova York, no leilão de arte contemporânea, o catálogo tem 490 páginas, bem grossão assim, 2 quilos pesa, 70 páginas de descrição para cada trabalho de arte, para cada peça. Não fala sobre a qualidade não, mas fala sobre a história por trás, de bastidores daquela obra. Depois que eu falo com os artistas, eu descubro que as histórias também frequentemente foram criadas pelos marchands, eles mesmos, ou pelos leiloeiros, o que é engraçado, né? Eu aprendi algo entre esses 2 livros. Se você colocar um tubarão, vende mais cópias na capa do livro. Uma supermodelo desnuda na capa, vende muito mais ainda. Quando eu redigi os livros, quando eu redigi o primeiro, para mim, eu tinha essas 2 perguntas a responder, cujas respostas eu não sabia. Então, eu redigi o livro. Eu poderia vender alguns 1000 exemplares, mas foi traduzido em 14 línguas e o livro de arte mais vendido de todos os tempos transformou-se esse livro. É incrível, sobre mercados caros só de Nova York e Londres. Está traduzido em chinês e coreano, em tcheco até. É um tópico que ressalta muito interesse no mundo todo, não é? E teve um grande sucesso. Vamos ver se o segundo terá o mesmo êxito. Esse aqui está um pouco truncado, mas tudo bem. A obra mais cara da vendida no Christie's, exatamente há anos atrás, $142 milhões, ok? Então, não é provavelmente uma das melhores Lucien, mas é o último título de existência do Lucien. Já foi vendido então por $142 milhões. Agora, o outro trabalho de Jeff Koons, o Popeye, vocês conhecem o Popeye, né? Popeye, esse personagem dos desenhos animados dos 50 dos anos 60. É um marinheiro que tornou-se muito forte com ouro e espinafre, não é? E o Jeff Koons disse, bem, eis aqui também há uma obra de 2 metros de altura. O Jeff Koons disse, bem, o Popeye foi transformado pelo espinafre num super-homem. A arte transforma as pessoas em criaturas diferentes. Portanto, você tem que pagar $28 milhões por essa obra.
Agora, a Sotheby vendeu isso, dizendo é uma barganha incrível, porque alguns dias atrás alguém pagou 58 milhões de dólares por um balão. Então a estátua é feia do Popeye. Ele é muito feio essa estátua, mas eu teve esse preço. Cromo, aço inoxidável, ele vendeu por 28 milhões de dólares. E a história é a seguinte: o Steve Wynn comprou, levou para o seu cassino em Las Vegas e colocou, mostrando isso no seu cassino muito bem, exceto que havia um anúncio lá à venda, 2 semanas depois de ter pago 28 milhões de dólares, ele colocou a venda por 60 milhões. E que ainda não foi vendido, mas isso reflete, de qualquer maneira, as tendências que se vê agora na arte contemporânea. Ninguém se surpreende mais com os preços. Há década atrás, se você colocasse alguma coisa à venda por 2 vezes o preço de 2 semanas atrás, você acharia ridículo. Ninguém sorriu e alguém vai comprar, tenho certeza. Ninguém riu disso, mas alguém vai comprar. Aqui é o Play-Doh, a massinha que eu falei antes. Isso ilustra vários aspectos interessantes. Aqui, algumas semanas passadas foi tomada essa fotografia. Aqui temos alumínio. Em 1990, Jeff Koons conheceu uma mulher, uma artista pornográfica da Itália. E ficaram juntos por vários anos. De fato, ele produziu várias pinturas que vocês podem ter visto, chamadas pinturas de penetração. Exatamente aquilo que você está pensando. 3 metros por 2 metros e mostram Jeff Koons e a sua namorada, artista de pornografia, fazendo amor, fazendo sexo. Ele entendeu que eles venderam por 3 milhões de dólares cada um das obras. Eu diria que são muito gráficas. Se você for no website ver a exibição, você pode ver algumas dessas imagens. Mas você vai colocar isso no seu quarto. Aqui, notem que isso começou em 94, quando o Jeff Koons começou a trabalhar em algo. Ele começou a trabalhar em algo, não sabia como fazer. Então, e aqui, além, nós temos uma das obras dele, muito polêmicas. O Tubarão veio depois. Então, ele vendeu shares, ações, ou seja, você compra os direitos sobre a escultura. O primeiro pagamento de ações foi 3 milhões de dólares. Ele vendeu isso para 5 colecionadores diferentes, esses grupos de ações. Mas o que se diz aqui por escrito é que Jeff Koons tem o direito aqui nessas ações de ter, se os custos variarem, ele poderá variar também esses valores em cima desses 3 milhões de dólares. Nesse ponto, o colecionador pode pagar 3 milhões de dólares adicionais e continuar com os direitos sobre a escultura, ou o colecionador pode voltar com o seu interesse e receber de volta seu pagamento, ou pode vender e passar adiante para outro potencial colecionador. Então, quando você compra algo do Koons, é uma opção financeira, né? É uma compra com opções financeiras garantidas pelo Marchand, que pode ganhar mais preço, ganhar mais valor no preço. Em 20 anos, um colecionador tinha essas ações e foi pagas por 14 milhões de dólares. Então, o que você está comprando? Você está comprando uma história de um passado. Ele e a namorada dele, com quem casou, tiveram um filho em 1992.
E quando ele tinha 2 anos de idade, tinha essa criança que adorava, e a esposa anunciou que queria voltar a fazer filmes pornográficos. Ele disse, não, agora são maridos e mulheres. Então, ela foi para a Itália com o filho. Não viu por 12 anos mais essa criança. E aqui essa pequena composição do Play-Doh de massinha é a última coisa que então ele preservou essa obra e disse que mostraria o quanto é o grande amor pelo seu filho, fazendo a reprodução do trabalho dele. Então o que é? Uma história muito mais longa que eu estou contando, em suma, mas representa de qualquer maneira o amor pela sua filha. A série que ele chama Celebration Series, a série de celebração, a história que está por trás de tudo. Então no final a gente vê que a história em si é mais importante às vezes do que a própria arte. E de onde vêm esses valores? Eu gostaria de mostrar dois exemplos. Permitam-me afirmar que eu tenho certeza que esses exemplos são extremos. De nenhuma forma eu quero minimizar a importância dos artistas, dos leiloeiros ou dos machões, mas essa é uma forma de eu tentar ilustrar como a coisa funciona nos extremos. Esses valores eles derivam da escassidade. Agora, museus do mundo têm restrições quanto à capacidade de comprar arte. E em todos os locais, Guggenheim sozinho em Abu Dhabi teve a franquia do livro do Guggenheim, comprando no período de 4 anos várias obras. Um dia o orçamento da Abu Dhabi chegou a ser maior do que os 25 maiores, o orçamento dos 25 maiores museus do mundo combinados. E, exceto pelo Getty, um museu em Abu Dhabi tem um orçamento de aquisição do que os 25 maiores museus dos Estados Unidos. É uma das coisas também que leva os preços a subir. E também há essas histórias por trás da arte, essas backstories, e o branding, que é a afirmação de uma marca. O branding é isso aqui. Eis aqui o meu Jeff com uma parede, eu comprei o Sotheby. Ninguém deixa quando você pagou quanto por essa obra. Você é um idiota. Não, eu vou dizer, não, você tem uma sabedoria artística muito grande, você é sábio. Tem que ser arte. Você comprou lá, se você comprou no Sotheby, tem que ser arte, né? Você é valorizado. Essa é a questão. E isso também vale em relação a prédios colecionadores, como aquele cachorro da lã que te passou pela mão de um outro colecionador intermediário. Então, a ideia é que a arte não é aquilo que você olha, mas é aquilo que você vê. Eu espero que possamos traduzir. Não é aquilo que você enxerga, olha, mas o que você vê. E outros veem. Aquilo que você vê é aquilo que você acredita que a coisa é. Então, o Play-Doh, aquela massinha, representa a história do filhinho dele sendo sequestrado pela mãe, não é objeto de alumínio, mas não. O desfrute da arte, o valor da arte, deriva daquilo que nós pensamos que a arte é. Compreende a afirmação da marca, o que você tem como proventos e a história por trás de tudo. Aqui é um exemplo do tubarão em formol de 12 milhões de dólares que está na capa do meu livro. O primeiro livro que redigi. Então, reflita sobre isso. Foi o segundo mais caro trabalho de arte vendido no Sotheby. Foi criado por Damien Hirst, um artista britânico, em um pub, tomando cerveja. Decidiram que o tubarão realmente ilustra a tênue linha entre a vida e a morte. O morto parece vivo, o vivo parece morto. Isso é importante para ele, dessa reflexão que teve. Então, na Austrália, ele sabia que tinha essas pessoas que capturavam tubarões, transportavam para a Inglaterra, eles empalhavam, os colocavam no formol
E ele comprou um desses exemplares e comprou por 50 livros, depois vendeu por 12 milhões posteriormente. Então, se você vai num restaurante difícil mais em São Paulo, você vê um tubarão num tanque na parede, você não deve prestar atenção, vai passar batido. Então, a história por trás de tudo está no título. Eu espero que o título possa ser traduzido. A possibilidade física da morte na mente de uma pessoa vivente. Se você está vivo, você pode imaginar a morte. Você não imagina a morte frequentemente, a não ser que você esteja na frente de um tubarão. Você passa na frente do museu e você vê tubarão, você passa direto. Mas se você vê esse título, o título dá significado a um objeto que, por outro lado, você passaria batido por ele. E eis o valor que vem por trás de tudo é a história, então. O Damien Hirst também, ele faz essas pinturas também com pontos. Mas ele não faz nada, os técnicos fazem. Quem constrói isso é que faz no final. A melhor pintura que você pode termina é feita, ela é produzida no final por Rachel, pelo gênio de Rachel, ele dizia. Em 2010 ela decidiu abrir seu próprio estúdio e desenvolver sua própria carreira como artista. Bem, eu fiz suas pinturas, Damien perguntou, posso ter uma pintura que eu fiz como um presente? Ok, pode levar essa aqui, ele disse, e foi essa aí. E ela disse, você vai assinar? Ele disse, claro que não. Então, para abrir o estúdio dela, ela promoveu um leilão na Sotheby's, no nome, para ganhar dinheiro para isso. Isso aqui mais ou menos 2010. E foi vendida a obra por $90 mil, que foi um preço muito bom. Todo mundo conhecia a história. Feita no estúdio dele, aprovado pelo Hirst, mas isso não foi assinada. 3 meses depois, o trabalho dele, mesmo tamanho, também foi comprado. Também foi vendida a Sotheby's em Londres. E essa tinha sido assinada por ele, pelo Hirst, na parte de trás, e custou $2,25 milhões. Uma que foi produzida por Rachel Howard e assinada por Hirst, teve um valor muito maior esse, comparativamente àquela que foi feita por ela, que não estava assinada por ele. Então, 2,25 milhões em cima de 90 mil. Então, o que você está comprando? 1.800 pessoas compraram isso aí. O que estão comprando, afinal? Talvez seja uma história mais favorita que eu tenha no meu arsenal, o Joseph Stalin. Um retrato de estúdio de um artista jovem na Rússia, que os artistas jovens eram forçados a produzir retratos de Karl Marx, de revolucionários como Stalin. E foi comprado em 1998 num antiquário. Por um estudante chamado E.E. Gill, e pagou 200 libras. Ele estava em Cambridge e pendurava esse quadro no seu quarto em Cambridge. Era perigoso naquela época, nos anos 80, ter uma imagem dele ali. Então, o Joe quer que eu seja inteligente, então ele se formou e tornou-se um editor sênior do Times. Eu disse, bem, não posso ter mais essa imagem do Stalin na minha sala, mas não. Ele contou a história da sorte, disse, telefonou para lá, e disse, o que é que eu posso ter por isso? E disse, bem, senhor, nós não lidamos com esses retratos, com Hitler, Stalin, ninguém desse tipo não. Não estamos interessados. E Gill disse, bem, peraí. Se fosse do Damien Hirst você vendia, mas não é claro que não é, então vocês não vamos vender, ok? Vocês conhecem a história. Hirst, ele disse assim, quando ele telefonou para o Hirst e combinou se encontrar com ele em Londres. E colocou aqui no nariz um pouco fora
centro essa mancha e depois assinou. E vendeu por 225 mil libras no Sotheby, porque agora você tem esse Damien Hirst original, disse, né? E mais ou menos 28 pessoas estavam interessadas em comprar. Aqui um ano atrás, é o equivalente daquela história do pintor Banksy, aqui representado nessa tela. É muito rico esse pintor. Pinta grafite nas paredes. E ele tem também a produção muito de pôsteres dos grafites e vende os pôsteres. E um e dois adolescentes disse na Grã-Bretanha tem algo dele, trabalho dele. E ele estava em Nova York e procurou o New York Times para cobrir o que estava fazendo e encontrou uma história exclusiva das pinturas de Banksy. Ele contou no final do mês, ele disse: eu vou dar um presente para o povo de Nova York. Então ele vai para um antiquário, compra por $50 essa pintura. É um tipo padrão de retrato de um lago com montanhas. Então ele pinta a figura e faz a pessoa sentada e assina. E passa para uma instituição de caridade, um abrigo que ajuda pessoas com AIDS e que estão desempregados. Ele fala: olha, isso é muito valioso, coloca no leilão na internet. E ele falou no New York Times, publicou. Não parece muito dramático, exceto pelo título. É a banalidade da banalidade do mal. Não precisa traduzir isso, mas é o título de um livro de Hannah Arendt sobre Adolf Eichmann, sim. A vida de Adolf Eichmann, a imagem ali é o Eichmann analisando, olhando o lago e pensando o que teria acontecido se eu tivesse feito as coisas diferentes. A pintura de $50 com esse banco vendeu por $650 mil no leilão na internet, com 125 pessoas interessadas, compradores interessados, porque era um Banksy original. Um ano atrás. Warhol é o melhor artista chinês. Não é o mais bem considerado o mais caro, mas ele é conhecido por suas atividades políticas, seu ativismo político, e ele também é muito inteligente. Em 2011 ele tinha uma vitrine no Tate Modern em Londres, e essa vitrine são milhões de sementes de girassol. E essas semanas cada um tem uma gravura, foi feita na China, fora de Xangai. Então por 3 meses o Tate teve essa grande vitrine com sementes de girassol, e é muito interessante de ver. E os machos começaram a vender as sementes de girassol, e ele colocou um lote na Sotheby's. Em 2011, 100 quilos de sementes venderam por $540 mil. A história por trás aqui é que ele diz que as sementes de girassol refletem mal. E quando mal, ele olha o cenário, a paisagem, você acompanha mal onde eles estiverem. E os girassóis seguem o sol onde eles vão, então mal é o sol. Eu não sei o que fazer com 100 quilos de sementes, e não apareceu isso, não apareceu no Tate. Foram importadas da China, e 100 quilogramas de sementes em Shanghai, $35 mil. E para comprá-los com a assinatura de Ai Weiwei, foi $540 mil para ir na China, e na China custa
muito menos. Mas o que você está recebendo, na verdade? O mesmo fabricante que apareceu no Tate. Aqui é uma imagem que está na capa do meu segundo livro, uma supermodelo dos anos 70, 80, Stephanie Seymour, com Peter Brandt, que era um colecionador. O Brandt tinha Richard Caroline, um artista italiano, e ele falou, olha, me faça uma coisa da minha esposa. E ele falou, olha, sua esposa, Peter, é o seu grande troféu, então ele fez uma edição de outras 5 estátuas dela, nuas, para serem remontadas na parede, como um antílope, como uma gazela na parede. Então, eles passaram por um divórcio terrível, uma briga alguns anos atrás, e em 2010, um dos colecionadores colocou à venda por 2,4 milhões de dólares. E eu pergunto para as mulheres aqui, o que vocês fariam se seu marido chegasse lá na sua casa e falasse, olha, eu paguei 2,4 milhões de dólares por um retrato nu de uma supermodelo. O que é interessante é que isso foi comprado por amigos da família que os conheciam. Então a esposa de alguém falou, olha, realmente eu não quero que você pendure esse retrato nu da Stephanie no nosso quarto. 2,4 milhões. Deixa eu dar alguns exemplos. Aqui é mais ou menos a ideia de que não é o que você vê, mas o que você acha que é. O que você compra é o que você pensa que é. Joshua Bell foi um pianista muito famoso. Alguns anos atrás ele tocou em Washington. E um repórter, Steve Baumgarten, teve a brilhante ideia de dizer quanto você pagaria para ouvir Joshua Bell tocar se você não soubesse que é Joshua Bell. Sabemos que você pagaria se você soubesse que é Joshua Bell, porque a sala de concertos de Washington vendeu os melhores assentos por 20 mil dólares. E depois Joshua Bell foi no metrô, dentro de uma casa de concertos. Ele usava um chapéu de beisebol, uma camisa jeans, um suéter. Ele tinha um Stradivarius de 3,5 milhões de dólares. Ele sentou, abriu lá, colocou algumas moedinhas e tocou por 45 minutos ali. A primeira metade da sua performance no Concert Hall de Washington, por 45 minutos ele ganhou 35 dólares, 32 dólares. Ao replicar isso com um artista de terno, com um saco na cabeça, fingindo que é alguém importante que não quer ser reconhecido, você ganha o dobro disso. Eu não consigo imaginar porque o curador me deixou fazer isso, eu pendurar no restaurante, ele não queria deixar. Então nunca sabemos se haveria alguma oferta, porque o curador não deixou fazer o experimento. Quantos de vocês pagariam dos 2 mil dólares por isso, pendurado na parede de um restaurante? Ainda assim, algumas pessoas pagam 2,5 milhões. Vocês conhecem George Clooney? Ele é interessante agora, ele é casado. Casou recentemente, ele é considerado a principal estrela de cinema e ele é famoso por aparecer usando suéteres. Moletom, sabemos que as pessoas pagam por um objeto que pertenceu a uma celebridade ou que foi tocado até por uma celebridade. Então, 2 vezes por ano, o Clooney doa seus moletons para caridade e eles vendem por 10 mil dólares os moletons dele. Então, algumas pessoas no departamento de psicologia de Yale fizeram alguns experimentos a respeito e eu quero dar os resultados apenas.
Se vocês perguntarem a pessoa quando eles pagariam $10 mil, eu falo, quanto você pagaria se você pudesse comprá-lo, mas não pudesse dizer para ninguém que era do George Clooney? A resposta é $100. Quanto você pagaria se você pudesse dizer às pessoas que era de George Clooney, mas nós dissessemos que ele passou pela lavanderia antes? Muito menos. E essa pergunta foi, se nós dissessemos que ele foi lavado à mão numa máquina de lavar, o preço ainda baixa mais. Então, tem que ter alguma essência do George Clooney no moletom. Eu não quero pensar nisso, mas não é o que você vê, mas é o que você pensa que é. Esse é um exemplo fabuloso. O quanto vale uma celebridade? Elizabeth Taylor, 2 anos antes de sua morte, emprestou 50 milhões na Christie's porque a sua empresa de cosméticos foi a falência. E na Christie's eles iam vender todas as joias delas na época da sua morte. Na sua morte, então, foi vendida na Christie Nova York em 2011. Essa é uma das pérolas mais famosas do mundo, a La Pellegrina. Ela pertenceu e parece ter sido pintada por Velázquez. A Christie's então lançou, voltaram ao joalheiro que vendeu e perguntou ao joalheiro quanto você pediria se tivesse no seu estoque de $2,5 milhões. Mas a história por trás é a seguinte, isso foi dado a ela por Richard Burton. Quando eles se casaram pela segunda vez, a Elizabeth Taylor se casou 8 vezes, 2 vezes com Richard Burton. E essa é a resposta da pergunta. O que dá a Elizabeth Taylor na segunda vez que você se casa com ela? Vendeu por $11,8 milhões. O preço foi de 2,5 para 11,8. $9,3 milhões de diferença devido à história da Taylor e do Burton. O valor aumentou mais de 4 vezes. Só pela história da Elizabeth Taylor e do Richard Burton. Eu tenho uma pergunta para vocês. Essa é a Mona Lisa, está em Paris, no Louvre. A Mona Lisa é considerada a imagem de arte mais conhecida do mundo. Número 3 é o Grito. Qual é o número 2? Essa é a imagem de arte mais conhecida no mundo. O Grito é o número 3. Qual é o número 2? É a imagem fotográfica de Che Guevara. E isso, quando vocês pesquisam na China, ou no Japão, na Europa, em segundo lugar, a imagem mais conhecida é aquela imagem em preto e branco de Che Guevara com a camiseta. O que é aquela que ele tem na camiseta, né? O interessante é que ninguém conhece o artista. Enfim. Eu acho que isso é muito brilhante, intuitivo. Em 1972, John F. Kennedy se tornou presidente dos Estados Unidos e a sua esposa Jacqueline, uma superestrela linda, charmosa, bilíngue. E depois de alguns meses ele se torna presidente, ele vai numa visita privada à França. E ele janta com John Monroe, que é o ministro da cultura francês. E aparentemente André Monroe se apaixonou pela esposa dele, falou: Jack, você é maravilhosa, algo que eu posso fazer por você, eu faço qualquer coisa, você é maravilhosa. Ela falou: eu quero uma Mona Lisa. E o Monroe
falou, até o ministro da Cultura da França, não posso te dar uma Mona Lisa. Não quero. Eu quero levá-la para os Estados Unidos. Eu quero mostrar para os americanos esse ótimo exemplo da cultura francesa. É claro que ela não é francesa, ela é italiana, mas tudo bem. E ele disse, bom, isso eu consigo. Então, rapidamente ela anunciou à imprensa antes dele mudar de ideia. Os curadores ficaram malucos. Como vocês sabem, ele pintava madeira, a madeira um tanto envergada, uma pequena rachadura atrás. Os curadores falaram, não dá para mudar a umidade, a vibração. Falaram, não dá. Então, ele foi para Washington e 2 milhões de pessoas para ver. Foi realmente um sucesso em Washington, Nova York, e depois ela retornou com segurança. Mas Monroe tinha uma opção, porque o Louvre tem uma cópia perfeita da Mona Lisa. Porque 30% das pessoas que vão ao Louvre vão apenas para ver a Mona Lisa. E quando ela é movida para estudo, para limpeza, eles colocam a cópia no lugar. Então algumas pessoas disseram, envia a cópia, ninguém vai saber, mas Monroe disse, não, se fizermos isso, os americanos vão descobrir e vamos odiar por uns 10 anos. E as pessoas falam, mas se você não dá para dizer a diferença, se você não sabe o que está faltando, por que a pessoa vai se desapontar? Porque as pessoas não vão para ver a Mona Lisa, não é para ver a Mona Lisa, eles vão para dizer para os amigos que viram a Mona Lisa. E ele tinha razão. Então, um resumo e depois vamos abrir para as perguntas. Alguém que já estudou economia sabe esse conceito do efeito Veblen na economia. Essencialmente, quanto mais você paga por algo, mais ele vale para você aquele objeto. Se as pessoas pagam e sabem que você pagou muito, o valor tende a aumentar. O efeito de Veblen na arte é que o preço pago, mais a história por trás que vem com a arte, mais a marca, o brand, a marca do proprietário anterior, quem seja a galeria, é que nos chega àquele valor, nos leva àquele valor. É aquilo que você vê que importa no final. Então, obrigado. Perguntas? Keep your questions short because between your question and the translator and my ear, things get lost. 2 sentences, please. Okay. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Meu nome é Tomás Lobo. Nós falamos aqui há pouco sobre um grande artista pernambucano chamado Paulo Brusque, que passou a vida toda, não vendeu muito, e começou a vender quando uma grande galeria de São Paulo pegou e ele foi descoberto. Apesar dele já ter uma grande história crítica. Bom, ele tem uma obra, que é bem rápido, que eu vou lhe perguntar, que diz o seguinte, que pergunta o seguinte, né? É uma fotografia. O que é a arte? Para que serve? É isso que eu queria saber. Obrigado. Thank you. A arte é aquilo que você vê na parede que toca o seu coração, toca a sua alma. E você quer viver aquilo, possuir aquilo, se levantar de manhã e ver. E faz com que você se sinta bem, se sinta bem. Você quer na sua parede aquela obra, e se você não comprar, você lamenta por não tê-lo feito. É isso que é arte. Short question. Vou perguntar. No ano de nos anos 80,
eu vi a exposição do Jeff Koons na Galeria Léo Castelli, em Nova York, cujo tema principal era Ticciolina. E todas as cenas eróticas que ele praticou com a Ticciolina. Aquele Koons era verdadeiro, ou o verdadeiro é o atual Jeff Koons fazendo esse tipo de blague com arte? Koons passou por 5 fases na sua vida artística, na sua carreira. As fases iniciais ele montava nas vitrines aqueles aspiradores de pó. Então, todo artista tem o seu período de maturação com o tempo e muda a forma que trabalha. Frequentemente é mais popular o trabalho inicial, às vezes, do que o final. Interessantemente, quase que não é o trabalho no meio da carreira que importa. Ele torna-se famoso para aquilo, enquanto que aquilo que ele faz bem inicialmente e no final da carreira, frequentemente. O que ele faz no meio da carreira nem sempre é tão importante. E muitos marchantes recusaram de trabalhar com ele quando começou a apresentar aquelas obras assim, extremamente eroticizadas, sexuais com a sua namorada. E era tipo assim pornográfico, então a sociedade artística ficou chocada, mas ele continuou. Eu não sei sobre isso um período, mas de qualquer maneira as pessoas passam por essa fase de qualquer maneira intermediária na sua carreira em que se questiona, né? É questionável o seu trabalho. Boa noite. Eu queria saber se a gente continua vivendo a ideia de Duchamp, da lógica dele, do deslocamento e do que isso pode ganhar do ponto de vista de agregar valor. Como você pode saber quanto Duchamp foi necessário um ano para assinar e para ser colocado à venda. É tipo coisa já pronta, pré-fabricada. Os ready-mades existem na artes. Também produzem coisas que vêm em locais tipo áreas assim que se rejeitam as coisas assim, e você ainda consegue fazer arte apesar dessa abordagem do Duchamp. Thank you, Don, for your wonderful lecture and the wonderful week we have been having together. Nós estamos juntos, você tem essa definição maravilhosa daquilo que é arte, mas para mim isso é muito econômico, porque quando a arte perturbadora, a arte feia, e eu digo feia porque ela toca naquelas questões que vêm de locais perturbadores da Europa Central, que passaram o século XX pesado, e é muita arte que não é algo que eu queira numa parede, mas que ainda assim é importante, é relevante. O senhor consegue relacionar esse tipo de arte com o seu modelo econômico? Tem razão, você tem razão. Especialmente com a arte contemporânea. Muitos dos grandes períodos da arte contemporânea vêm consistentemente com essas duas evoluções econômicas. Por exemplo, a arte chinesa emergiu porque os artistas poderiam começar a fazer arte a partir da evolução cultural, e quando eram críticos, eles podiam ser críticos. Por exemplo, você vê a arte chinesa com um momento, um homem e uma criança. Isso é um crítico, uma crítica àquela política de filho único da China. Eu posso lhe dar a minha resposta sobre o que é arte, não como crítico de arte, mas como amante das artes.
E a senhora está correta, a arte perturbadora realmente existe, ela reflete os avanços sociais do tempo e a sua importância. Boa tarde, boa noite. Bom, na verdade, para mim não ficou suficientemente claro qual sua posição crítica com relação ao mercado da arte. Por exemplo, um artista como Banks, que, bom, ele para mim ele pode estar tendo um grande atuação política no seu trabalho artístico, né, que envolve sarcasmo, ironia e questionamento do próprio mercado, né? E isso pode ser genioso ou não. Pode ser um trabalho que está simplesmente querendo se valer mesmo do mercado e nisso não há nenhuma genialidade, é o lugar comum. Qual o seu posicionamento crítico, de fato, com relação a este mercado? Eu não consegui perceber exatamente. Se é uma crítica, se é uma valorização desses artistas que se valem desse mercado, ou, enfim, é uma observação de que há uma certa genialidade nesses artistas que questionam o mercado. Você tem razão. Mais uma vez, eu não sou crítico de arte. Eu disse que eu gosto, em termos de arte, na minha interpretação da arte. A maioria dos artistas não gostam do mercado. É uma das coisas interessantes que eu descobri quando eu comecei a fazer minha pesquisa, meu trabalho. Os artistas e os marchands existem com uma grande tensão entre eles. Eles recebem muito dinheiro, os marchands acham que os artistas não gostam tanto deles, e isso é válido em todos os países. A maioria dos artistas chineses não tem uma representação de marchand na China. Na China, um novo artista consegue vender diretamente no leilão, o que é muito mais difícil aqui no Ocidente. Mas realmente eu concordo com o seu comentário. Vou voltar à questão da história por trás. A história por trás. O próprio Marcel Duchamp, ele mesmo recusou a sua obra, né? Ele fez parte de um salão que ele julgava, ele criou um codinome, o Robert Muth. Ele julgou a obra dele como sendo ruim e todos que estavam votaram junto com ele. Então, ele mesmo recusou e ele mesmo fez circular ao mundo essa recusa. Uma vez eu vi Nelson Lerner dizer, é um artista brasileiro, que era encantado com a preguiça de Duchamp. E Duchamp não é preguiçoso, pelo contrário. Ele criou, realmente, toda essa história por trás do Ready-Made para que ele pudesse obter sucesso. E nesse ponto... assim como a história por trás da Mona Lisa, você tinha colocado a data ali de 1911, que foi o ano do roubo da Mona Lisa, né? Ela ficou famosíssima por conta desse roubo. Escreveram um livro sobre isso. As pessoas iam no Louvre para ver o vazio da Mona Lisa, né? Aí a questão é o seguinte, essa produção dessa história por trás, quer dizer, você falou de uma arte do ponto de vista do economista, o desejo, a arte na parede, quer dizer, a educação pela arte, qual o papel da instituição, né, na exibição da arte? Como é que o economista olha para a arte que está exposta no museu? E também perguntar, será que essa história por trás não se inicia? Será que Van Gogh teria vendido tanto se ele não tivesse tido a vida sofrida que teve e não tivesse passado a vida inteira sem vender nenhuma obra? Bom, eu quero responder a questão de 1911, que é a segunda história que vem como analisa. A Mona Lisa foi roubada do Louvre e ela permaneceu por quase 2 anos. Eu tenho toda uma história, é por isso que essa segunda data está ali.
Todo estúdio de arte adora Deschamps, adoram a história, o conceito de arte que pode ser estendido. Minha própria visão é que Deschamps, na maior parte do tempo, tinha... Ele fazia humor, né? Quando ele falava que ele adorava, mas não adorava. Ele jogava fora, não. Ele fez mais 2, assinou e falou, não, esses 2 são originais. Tim Hearst, o Tubarão, né, de 2 milhões do Hearst, quando ele foi comprado em 2005, que enviado para Nova York, ele estava se despedaçando, nadadeiras estavam ficando verde, então as coisas estavam se despedaçando nele. Então o comprador pediu para a Hearst para substituí-lo. E a Hearst pegou um novo Tubarão, mais ou menos do meu tamanho, colocou um novo tanque e entregou. Que é o Stephen Cohen. Se eu produzisse um Picasso, seria uma falsificação, né? Se eu pedisse isso para um Picasso. Mas uma arte conceitual, com uma nova peça de arte conceitual, o artista concorda que aquilo é um original, então isso eu acho interessante, né? O senhor não acha que o selo de arte contemporânea é, de fato, uma arte perturbadora? Arte contemporânea é isso? Não. É o que o artista quer fazer, o que os compradores querem comprar. O mercado faz um trabalho maravilhoso ao escolher as peças. Se você voltar e olhar a história, no século XIX, não antes, quando olhamos os preços no mercado e vemos 40 anos depois daquilo que foi considerado importante, os preços são um bom reflexo. Há uma controvérsia boa, quero deixar essa ideia. Algumas pessoas adoram Damien Hirst e acham que Jeff Koons não tem futuro, e outros adoram Jeff Koons e acham que Damien Hirst vai desaparecer do mercado daqui a 20 anos. E é uma questão interessante pensar aquilo que vocês acreditam e por que acreditam. Porque eu acho que o que é importante, um deles vai ser importante daqui a 40 anos e o outro não. Uma última pergunta? É o pessoal acho que está com fome? Não? Não? Então, obrigado. Bem, então a gente vai dando um encerramento ao primeiro simpósio internacional. Na verdade, a gente queria informar a todos e para agradecer, lógico, ao Thompson pela cordialidade com que a gente vem conversando ao longo desses dias, como ele vem se interessando ao evento, pelo aceite no convite. A gente sabe que o Canadá é uma terra um pouco, ainda é América, mas é bem distante. Então, eu queria agradecer mais uma vez a você, a sua esposa, pela cordialidade. O Instituto, de modo geral, agradece a todos os presentes. A gente sabe que o final de semana dedicado com overdose, falando sobre arte, mercado de arte, coleções, foi muito bom ouvir todos aqui. O professor Zé Roberto, Enoque Sacramento, Peter Van Mensch, Leontine, Paulo Quinaus, Emanuel Araújo, a Maria Inês, a Ângela. Esperamos que, como foi colocado aqui, esse evento ele traga novos desdobramentos, novos encontros. Esperamos que vamos tentar motivar a Ângela para ela fazer um segundo lá em Minas. O Instituto agora convida a todos para o lançamento do livro do professor José Roberto Teixeira Leite, Arte e Arquitetura no Brasil Holandês. O lançamento do livro vai ser na Sala Rodin, que fica na Galeria. A Galeria é um prédio de exposição temporária que fica aqui do lado direito da Pinacoteca. Juntamente ao lançamento do professor José Roberto Teixeira Leite, a gente vai ter um coquetel do evento e também autógrafo do livro 12 milhões de dólares do Thompson. Tá? Muito obrigado. Eu acho que queria registrar a presença da diretoria do Instituto, de Lourdes e Renata, aqui presente.
E eu acho que Nara precisa fazer uma fala, seria interessante, foi a mentora, não? Quer falar alguma coisa, né? Eu queria agradecer, em nome do Instituto Ricardo Brenan, a presença de todos, dos palestrantes, ao Dom aqui presente. Eu sei o quanto é difícil vir de fora, conciliar as agendas. Eu sei que foi uma maratona esses dias, mas para o Instituto, esse simpósio, ele faz parte, ele integra a missão, a nossa missão, que não é só de constituir, de preservar e difundir o acervo, mas sim de formar, de provocar debates, de provocar diálogos com outras instituições. Para minha surpresa, eu achei que ia ter muita gente do Recife se inscrevendo, mas tem gente aqui de Brasília, de Porto Alegre, de Alagoas, de Fortaleza, enfim, do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer e dizer que a gente, ano que vem, vai promover um simpósio voltado para a gestão cultural, de uma forma geral, em parceria com a Universidade Cândido Mendes. Então, já fica aí o convite para todos que se inscreveram. A gente vai estar divulgando através do Face, através do site, né? E convidar a todos para ir lá para o coquetel de encerramento, junto com a noite de autógrafos dos dois grandes especialistas, que é o José Roberto Teixeira Leite e o Dom Thompson. Obrigada.